Tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 25 de maio de 2014, é um domingo. O verbete é de número 3033. Ele tem 5 páginas, 49 elogias e 11 máximos. O título é Desviacionista Reciclante e foi elaborado segundo a especialidade Maxi-Dissidenciologia. Quem redigiu o verbete é o neoverbetógrafo Leandro Silva. O Leandro Silva, ele é graduado em psicologia, graduando, tá certo, mas tá quase, né? Terapeuta corporal e massoterapeuta. Ele é brasileiro, natural de São Paulo, capital, voluntário da Conscienciologia desde 1998, docente em Conscienciologia desde 2002 e tenepsista desde 2004. O desviacionista reciclante é a consim, homem ou mulher, a qual exerce o livre-arbítrio pessoal para desvincular-se de ideologias e práticas anticosmoéticas pelo emprego da vontade, intencionalidade sadia e autodeterminação, favorecendo a restauração ou a conquista do autodiscernimento e consequentes ajustes kármicos e realinhamentos evolutivos. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da autorreciclagem, os neopensenes do desviacionista reciclante, os reciclopensenes, a reciclopensenidade, os prioropensenes, a prioropensenidade. Na fatologia, nós vamos destacar também alguns itens: a renovação do sentido existencial da vida para melhor, a intencionalidade aliada à vontade de mudar, a dissecação do porão consciencial para evoluir, a holobiografia pesada em franca transformação, o abertismo consciencial, a superação da crise de abstinência psicofisiológica e das consceneres pressionando a recaída, a superação das atitudes anacrônicas, a ruptura com a prática do gol contra-evolutivo, o descarte dos bagulhos energéticos, dissipando agentes fixadores patológicos, a volta ao caminho principal, a psicologia no uso técnico do conscienciograma para a autoconscientização, a retomada de PROEX pelo tranco da vida, a reciclagem necessária para a constituição da dupla evolutiva exitosa. Na parafatologia, a cobrança inevitável da plateia multidimensional nos acertos grupo-kármicos, as retrocognições corretoras da rota evolutiva, as reciclagens dos parengramas, as 40 manobras energéticas em prol da evolução, os resgates amparados nas comunex anticosmoéticas, a reurbanização da baratrosfera, as inspirações dos amparadores relacionados ao acerto grupo-kármico. Na argumentologia, nós chamamos a atenção do parágrafo caracterologia, sob a ótica da parapatologia, o neoverbetógrafo, ele coloca 6 categorias de propulsores de desviacionismos na socie intrafísica, ainda patológica. E depois também a gente chama atenção para os outros parágrafos, que são os da reurbanizações e o da autorremissão. Nesse autorremissão, ele chama a atenção para as autorremissões dos trafalhes e para o preenchimento dos trafais, promovendo a autoterapêutica. Na remissiologia, nós destacamos o autoassédio, bússola intraconsciencial, continuismo consciencial, correção de rota, propulsor da vontade. Agora a frase enfática. A desvinculação das ideologias anticosmoéticas coloca o desviacionista reciclante na condição evolutiva maxi-dissidente, ao romper com racionalidade as interprisões retrógradas. Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou as propensões ideológicas anticosmoéticas pessoais? Qual o nível do vigor empregado nas reciclagens de tais traços? Na bibliografia específica, ele contribui com 7 fontes de referências.
Agora a gente vai ler a mega análise elaborada pelo João Paulo e talvez pela Marilene. Então, reciclopensenidade, lúcido-pensenidade, desviacionismo, revisionismo, abertismo, recim, correção, retificação, cosmoética, recomposição, desvinculação, autorremissão, autossuperação, conscientização, autorreciclagem, autorreeducação, maxidicidenciologia, holomaturologia, ressexologia e proexologia. Antes da gente passar aqui para as perguntas, a gente vai fazer duas divulgações aqui rápidas. A primeira é a promoção da compra antecipada do novo tratado do professor Valdo Vieira, que é o Léxico de Ortopensatas. Não sei se dá para ver aqui, ó. Então, comprando antecipadamente esse tratado, que são em 2 volumes, você tem um desconto de 20%. Então, os 2 volumes de 340, ele passa para R$ 272. E você, além disso, está contribuindo com a publicação dessa obra. Bom, para comprar, para entrar nessa promoção, aí os contatos são editares@editares.org ou pelo telefone 45 código de área 21021407. Ou pela epígrafe. O código de área do telefone é 45 e o telefone é 35250867. A venda na epígrafe pode ser também ou na livraria ou pelo Shopcons, que é www.shopcons.com.br. E o frete é pago pelo comprador, mas aí eu sempre dou aquela dica de você não paga o frete, você vem aqui pegar, né? Que aí passa com a gente os dias aqui, né? Certo? E ainda tem a segunda jornada internacional de conscienciometrologia, que vai ser realizada do dia 4 a 6 de julho de 2014 no auditório Discernimento Foz do Iguaçu, Paraná. É uma série aqui de palestras, de conferências, e a gente indica, então, as inscrições na loja virtual do site da Conscius, que é www.conscius.org.br. Conscius se escreve CONSCIUS. Ou na sede da Conscius, que agora está no Discernimento, das 14 às 20 horas. Estão todos convidados. Tá certo? Agora chegou a sua vez. Antes da gente começar aqui para as perguntas, a gente queria saber de você o histórico que te motivou a fazer esse verbete, como é que foi fazer o verbete, né? Você pode contar para a gente. Ok. Boa tarde a todos. Falando em histórico da temática, né, vou ter que voltar um pouco no tempo para depois chegar no foco do tema específico. Em 2001, eu era voluntário em São Paulo, no IPC, e lá no IPC teve um movimento de trabalho do seminário de pesquisa. E no seminário de pesquisa me chamaram para apresentar um trabalho em relação à reciclagem que eu vinha passando. E a priori eu falava, não, mas eu pensei, eu não tenho nada a ver com pesquisa, a minha área é a parte administrativa, né? E aí me convidaram para fazer um esboço de um relato da minha reciclagem, que na época eu vinha de um processo de uma reciclagem da boemia, tive overdose com drogas, e vivi muito imerso uns 4 anos nesse contexto aí, de boemia, música, droga, promiscuidade. E aí eu tive uma overdose e a partir disso eu comecei a repensar a minha vida e depois tive uma extrapolação parapsíquica, e depois a gente pode comentar mais à frente aí que vai surgir no tema, e a partir disso eu comecei a refletir. E aí eu fiz um primeiro texto falando dessa reciclagem existencial e reestruturação pensênica. Foi uma primeira escrita sem pretensão alguma, né? E em 2002 veio o curso Formação do Pesquisador. Eu falei, vou fazer o curso Formação do Pesquisador para poder qualificar a minha escrita, entender as técnicas da metodologia da escrita, e fui para esse curso. Nesse curso, eu me deparei com a palavra desviacionista. E eu falei, pô, estava pesquisando dissidente, né, dissidência, e aí fui pegando a sinonímia da sinonímia, os temas afins,
e acabei chegando nessa palavra desviacionista. E aquilo me chamou a atenção, falei, nossa, desviacionista, mas por que desviacionista? É que desvincula, rompe com um grupo, se afasta de uma ideia, de um grupo. Eu falei, poxa, isso aqui tem relação comigo. Aí eu juntei essa palavra no curso, numa atividade que usava 50 dicionários, técnica dos 50 dicionários. Então eu fui juntando as palavras, surgiram lá o desviacionista, depois veio a palavra perspicaz e lúcido. Então ficou na época desviacionista, perspicaz, lúcido, para o contexto da época. E eu fui amadurecendo essa ideia de lá para cá. Em 2004, eu publiquei pela primeira vez um primeiro artigo na terceira jornada de autopesquisa no IPC, e ali foi um grande resumão do que aconteceu com a minha vida e o meu posicionamento perante os acertos grupo-kármicos. Ali eu contava o resumo do que era, o que eu fazia antes, que eu fiz o desviacionismo, fui para a boemia, para a música, para o glamour da vida e esqueci da responsabilidade maior do curso intermissivo. E eu publiquei as ideias e ali ficou o conceito desviacionista perspicaz lúcido. Mais à frente, eu fui apresentando em seminários, apresentei em seminários em São Paulo, seminário de pesquisa. Quando eu mudei para Foz do Iguaçu em 2004, em 2006 eu apresentei no seminário de pesquisa aqui em Foz do Iguaçu, e aí eu ia recebendo a devolutiva, discutindo o tema sobre acertos grupo-kármicos, e o desviacionista aparecia ali na temática. Em 2013 eu fiz o curso Verbiotografia. Então foi aquele movimento todo, vamos escrever verbete, já estava aquele convite para escrever. Eu falei, bom, vou participar no curso para entender melhor a metodologia, aprofundar a metodologia, e depois eu vou propor aí o verbete. Na época, lançava-se três títulos para o professor Valdo avaliar, ver qual tema tem mais a ver com a pessoa, e eu coloquei 3 títulos. E esse não era o tema que eu esperava. Eu já estava esperando um outro título, né? Eu falei, bom, tinha um outro tema que chama Zoom consciencial. Eu falei, não, vou mandar 3, mas eu estou de olho no Zoom consciencial. Aí veio ao contrário, veio o desviacionista, só que ele cortou o perspicaz, né? E aí, discutindo, falei, bom, então vamos trabalhar. Fizemos o curso Verbiotografia, mergulhamos na proposta do curso, entendemos melhor a metodologia da escrita e ficou o primeiro esboço do trabalho ali. Isso ano passado. E vinha amadurecendo a ideia, amadurecendo, e nós colocamos uma proposta na reconsciência dos pesquisadores voluntários começarem a desovar as suas pesquisas através dos verbetes, né? E as pessoas começaram a publicar, eu falei, eu vou ter que mexer nisso, né? Não vai ter jeito. E aí comecei a trabalhar com verbete, então do ano passado para cá. E aí a Rosa foi a minha revisora, né? Fez todo esse amparo aí assistencial aí, intrafísico, e nós chegamos na conclusão que o desviacionista reciclante cairia melhor no que o esboço do conteúdo do verbete vem apresentando. Então, oportunamente, eu pretendo aprofundar mais a questão do desviacionista lúcido, porque no contexto aqui do verbete, cai melhor a questão do desviacionista reciclante. Mas o histórico todo surgiu lá em 1994, quando eu tive a overdose em cocaína, e a partir disso eu comecei a reciclar e pensar, rever a minha vida, o que ia fazer com a minha vida, porque aquela condição não cabia mais, né? Então o tema surgiu daí. E aí vai virar um livro depois. E aí tem aí a estrutura da proposta de um livro. Eu já fiz o curso de formação de autores, então ali também tive uma noção, fiz um esboço, nós estamos amadurecendo. A ideia está estruturando bastante coisa aí. Então, o tema surgiu nesse contexto. Vamos às primeiras perguntas aqui. Ao verbetógrafo, professor Leandro. Fatologia, página 7, segunda linha. Como podemos realizar esta dissecção do porão consciencial para melhor evoluir? Podemos fazê-la em qualquer faixa etária? Sim. Esse foi um primeiro ponto crucial da minha crise existencial, porque eu me via num contexto que eu havia deixado me levar pelas tendências do porão consciencial, que são os trafares, as imaturidades, aquela coisa que surge ali na fase da infância, adolescência, e você não trabalha isso, você pode levar para a adultidade. E quando eu tive essa crise existencial, um primeiro olhar dramático foi assim, eu não sirvo para nada. Olha a quantidade de besteira que eu fiz, o que eu vou fazer com isso? E aí, inicialmente, eu comecei a amadurecer a ideia, e bom, então vou começar a pegar os traços que eu tenho das imaturidades e pensar sobre ele, refletir. Tá, então eu tenho uma carência afetiva, qual o contraponto disso? Pensar no contraponto da carência afetiva, sustentabilidade afetiva. Então, eu comecei a fazer uma relação dessa temática e isso me veio a ideia da dissecação, que é realmente você
admitir os erros, as falhas, as imaturidades e começar a pensar e refletir ponto a ponto. Então, uma técnica que eu usei é fazer uma relação daqueles pontos que surgiam do momento de vitimização da minha consciência, dos traços das imaturidades. Então, eu ia pensando nas imaturidades que surgiam, ficava quase com uma cunha mental aquilo para me vitimizar. E eu pensava o contraponto do lado sadio. E aí acaba dissecando, vai surgindo um mapeamento das suas imaturidades, mas em contrapartida você vai reconhecendo as qualidades ou coisas que você precisa desenvolver. Então, o dissecamento do porão consciencial é algo assim, que exige um despojamento, porque você tem que admitir algumas coisas duras de admitir, mas, por outro lado, você enxerga, desdramatiza e vai para trabalhar para a superação. O próprio ato de você enxergar o trafar já é um trafor, né? Porque pouca gente consegue enxergar um trafar, uma coisa que está no caminho errado. Então, só o ato em si de identificar já é um trafor. Tem que valorizar isso também. E uma das coisas que eu percebi, muito séria, em relação à conexão com os amparadores, é essa postura de você admitir. E o que eu percebi, cada vez que eu admitia um traço que eu precisava trabalhar, aquilo gerava um sinergismo energético que me deixava, assim, motivado a trabalhar com aquilo. Então, à medida que eu admitia isso, eu me sentia mais motivado a trabalhar com aquilo. Então, assim, olha, vai que o caminho é por aí. Tem muita coisa para mexer, mas também tem muita coisa para poder amadurecer, superar e evoluir. O caminho é por aí. Então, eu senti essa relação aí. Ótimo. Enfatologia, página 7, quinta linha. Como funciona na prática a hipercamuflação subsidiando as máscaras automiméticas? Esse é um ponto também sério que eu percebi, aproveitando a ideia da dissecação do porão consciencial. Digamos que ali eu admiti um erro, ou uma falha, um traço, uma imaturidade. Aí eu preciso agora mudar. Não adianta só admitir e não fazer nada com isso. Então vamos trabalhar para mudar. Só que às vezes você pode usar o mecanismo de você entender, admitir, reconhecer, só que não mudar. Você camuflar um mecanismo de comportamento no seu dia a dia para poder continuar alimentando esses traços de imaturidades. E aí eu percebia que isso se repetia em diversos momentos. Aí chegou num período lá que eu me peguei comigo mesmo. Falei, gente, eu estou me camuflando nos meus traços. Aí me veio a ideia, gente, eu estou me hipercamuflando. Em vez de eu mudar, eu até reconheço, percebo, identifico. Quando alguém vem falar, eu admito de cara. Realmente, eu tenho isso mesmo. Era uma forma de mecanismo de defesa e não mudava coisa nenhuma. Continuava a mesma coisa. Então, essa hipercamuflação acaba gerando máscaras no dia a dia de você não usar mais a sua autenticidade consciencial. A sua autenticidade consciencial ele vai desmontar essas máscaras, que envolvem autoimagem, mecanismos de defesa, não querer reconhecer os traços que precisam mudar. Então, são máscaras do dia a dia que precisam ser trabalhadas para desmontar esse mecanismo de hipercamuflação, que é o dar nó em pingo d'água, né? Você mesmo se engana consigo mesmo. E gera conflito, autoconflito, né? Você fica escondendo coisas que você... É um desprendimento muito grande de energia, porque a quantidade de energia que você poderia investir para poder trabalhar a mudança, você fica gastando para poder esconder, camuflar, e para camuflar você tem que gerar uma aparência ali, uma máscara que você é uma coisa e na verdade você não é. E isso tem uma consequência muito séria, porque o processo é multidimensional, tem as relações pensênicas. Então você está criando uma conexão maior com os assediadores, os guias cegos, e isso eu fui percebendo no decorrer de todo esse processo. Teve uma vez que a Sandra Tornieri, né, falou assim, olha, a gente devia viver lembrando daquela plaquinha, sorria, você está sendo filmado. Sim. Que aonde você está, tem consciência te vendo, né? Exatamente. Então não adianta você camuflar para quem? Né? E aí quando você se pega nesse contexto da hipercamuflação, que você vai se camuflando, você admite, mas não muda, admite, mas não muda, e vai empurrando com a barriga, chega um momento que aquilo te causa uma saturação, um desconforto com a vida, que às vezes vem aquele vazio, né? Aquele grande vazio com a vida. E o constrangimento. Em Teoriologia, página 8, final da primeira linha, poderia falar sobre a teoria do ato da vontade do Roberto Assagioli? Sim. O ato da vontade do Roberto Assagioli. Roberto Assagioli é um pesquisador da década de 20, em Florença, Itália, que ele
pesquisou profundamente a questão da consciência, a questão da vontade, e ele fez algo muito interessante, que ele conseguiu juntar dois pensamentos de ciência, que é o pensamento oriental, a parte científica, com o pensamento ocidental. Ele juntou essas duas linhas para poder estudar a consciência. Então, ele deu uma vertente na psicologia, estudando a consciência, considerando o corpo, o emocional, a mente, o espiritual, a energia. Ele faz essa abordagem, Roberto Saggioli, através da psicologia psicossíntese, em Florença, na década de 20. E a essência da psicossíntese, tem aqui o livro dele, tem na referência bibliográfica também, para quem quiser consultar o psicossíntese, a essência dele, ele diz o quê? Que nós somos ação da nossa vontade. A nossa expressão é um ato da nossa vontade. Então, a hora que eu ajo lá na hipercamuflação, aquela é a minha vontade de ser aquilo. Por mais que eu não reconheça, não admita, aquilo sou eu. A minha vontade está por detrás de ser aquilo. Então, ele trabalha justamente o ato da vontade, o quanto que entender o mecanismo do ato da vontade é a expressão da consciência. E nesse mecanismo do ato da vontade, tem um livro dele também, Roberto Saggioli, O Ato da Vontade, está na referência bibliográfica, ele vai dissecando a questão da vontade. Isso me chamou muita atenção, porque até na conscienciologia, o paradigma consciencial fala que um dos maiores poderes é a vontade da consciência e a intencionalidade, né? E o Roberto Saggioli, ele diz o quê? Que para você trabalhar com a vontade, admitir se a sua vontade é frágil, se a vontade é inquebrantável, entender esse mecanismo da sua vontade, porque é a sua expressão, você é aquilo, a sua vontade é a sua expressão de ser. E ele começa a analisar, se você quer partir pelo primeiro momento de mudança, você tem que fazer um planejamento dentro da vontade. Qual que é o objetivo de mudança? Qual que é a estratégia? Quais são suas metas? Quais são os ajustes? Ele começa a dissecar a vontade, para você entender que a sua vontade é a sua expressão. E a hora que você começa a planejar essa mudança de vontade, muda, porque muda, você tem que admitir, realmente eu não estava com vontade de fazer aquilo. Eu não admiti aquilo, né? Então você acaba trabalhando. Então eu coloquei ele na teoria da vontade aí, porque é algo fundamental do ponto de vista da viragem do desviacionista reciclante. Qual que é o nível da minha vontade real de fazer essa mudança? Desvincular desses traços imaturos ou desvincular desse grupo que eu acho que não convém mais com a minha realidade. Então, aqui tem uma pergunta para mim. Professora Rosa, sou de Porto Alegre e não posso ir ao CAEC. Ademais, estou muito interessado nessa nova ciência e me pergunto como posso ter uma projeção ou como posso estudar de maneira autodidata para conseguir vivenciar algum dos fenômenos estudados pela conscienciologia. Então, aí eu separei aqui 2 livros que eu considero interessantes, importantes de você ler. Depois, se vocês tiverem algum outro, vocês, por favor, me deem dica também. Esse daqui, ó, é o Tratado de Projeciologia, Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano, que foi escrito pelo professor Valdo Vieira. Então, ele tem muitas técnicas de projeção, ele explica, teoricamente, né, a hipótese do corpo objetivo, que é um corpo onde você pode sair projetado, você pode portar esse corpo. Ele não é visível, visível a olho nu, você não toca ele, mas ele é concreto, que é essa que é a hipótese do corpo objetivo. Então, ele existe mesmo. E coloca também outros fenômenos dentro do corpus aí de conhecimentos da projeciologia. Então, assim, eu indico esse livro aqui para você ler. Ele é grande, não se assuste, mas ele é muito gostoso de ler também. E ele está disponível para você baixar pelo site da Editares. Um outro verbete não, já estou com a cacuete de verbete. Um outro livro do professor Valdo Vieira, que eu acho bem interessante, é o Projeções da Consciência, Diário de Experiências Fora do Corpo Físico, que é esse aqui, também está disponível. Você tem aqui o relato, de 40, são 40, né? Ou 60. São 60 experiências do professor Valdo Vieira fora do corpo físico e, tecnicamente, ela é registrado, né? Ele registra o ambiente onde ele estava antes de se projetar, ele relata a projeção e depois ele faz os comentários. Então, eu acho muito interessante para a gente
começar assim, a atinar para o que a gente deve prestar atenção fora do corpo, né? Então, enquanto esse projeciologia, ele discute teoricamente todas as técnicas projetivas, todos os fenômenos correlatos, esse daqui, ele vai te dar os relatos, a experiência propriamente dita de projeção. Eu acho que esses dois aqui complementam, os dois estão disponíveis para você pegar pelo site da Editares. Bom, fora isso, gente, você pode encontrar muitos verbetes também do professor Valdo Vieira ainda. Tem outros verbetógrafos nossos que fizeram. Agora eu não vou saber dizer o título de todo, mas eu posso ir procurando aos poucos aqui, depois eu volto a falar com você. Mas, assim, tem verbetes falando sobre a dificuldade da projeção, tem outro falando da desdramatização, tem outro falando sobre a questão do parapsiquismo, como é que você banaliza o parapsiquismo sem necessidade. Então, tem diversos tipos de verbetes que você pode ler e ajudar você nessa questão. E esses verbetes também estão disponíveis na rede, né, no site da Tertúlia. E como eles são recentes, se você colocar verbete, projeção, talvez venha pelo YouTube, né, e você assiste aí. Fala. Eu indicar para ela também, já que ela não pode vir aqui, que hoje o IPC tem um CIP online. Então, a pessoa tem condição de fazer o curso integrado de projeciologia, com uma carga mais reduzida, mas online, ter o professor, ter a tutoria, poder praticar as técnicas projetivas na própria casa e ter feedback também. Como é que ele entra em contato? Então, entre no site www.iipc.org. Vai lá na aba de eventos ou cursos e você vai encontrar o curso online do IPC, que é o curso integrado de projeciologia. É o curso introdutório que ele é baseado nesse tratado de projeciologia que a professora Rosa apresentou. Ótimo. Bom, qualquer dúvida você pergunta de novo aí. Professor Leandro. Sim. Parafatologia, página 8, final da terceira linha. Poderia comentar as 40 manobras energéticas em prol da evolução? Sim. Esse é um aspecto muito sério do processo do paradigma consciencial. Por quê? O que eu percebi no momento da reciclagem para fazer a virada do ponto para a evolução? Que o domínio das energias seria fundamental. Porque sem o domínio das energias, a pessoa fica muito fantoche, vendido aos processos dos assédios interconscienciais. Então, no projeciologia, você pode encontrar ali que tem várias técnicas do domínio da energia, e dentre as técnicas das 40 manobras, você vai entender que existe um leque amplo de você poder trabalhar com as energias. Então, tem o processo do estado vibracional, o processo da exteriorização das energias, o processo de mexer com a energia no coronochakra, frontochakra. Então, tem uma série de aspectos, absorção das energias. Então, tem uma variação muito grande de trabalhar com as energias para você se conhecer, entender melhor a sua realidade. E tem um curso da CIP que chama 40 Manobras, que eu recomendo. Então, eu percebi que no domínio das energias isso é fundamental. Uma das coisas que eu usei como técnica era justamente isso. No momento da virada da minha reciclagem, usar várias técnicas, muitas inspiradas pelos amparadores e outras que eu recorri ao projeciologia, aos laboratórios bioenergéticos que eu fiz no curso na conscienciologia, para poder dominar o processo das energias. Porque o que eu identifiquei? Ao você ir dominando as energias, você vai se conhecendo melhor. Então, vou lá fazer um trabalho de estado vibracional. Eu vou trabalhar as energias, que é uma das técnicas das 40 manobras, e aí você vai perceber que ali você identifica alguns pontos de chakras bloqueados. Aí você fala, poxa, por que esse chakra está bloqueado? Você vai começar a investigar, né? Mas por que está bloqueado? Nossa, tantos chakras estão bloqueados assim. A hora que você vai investigar esses chakras que estão bloqueados, você vai perceber que tem relação com você, com as questões pensênicas, com a sua manifestação do seu pensamento, sentimento que expressa na energia. Então era muito interessante que eu trabalhava as energias, deixava o papel ali com a caneta e vinham as informações do dia a dia, o que eu precisava mudar, cunha mental. Eu falava, nossa, que vergonha. Então as energias traziam à tona a minha necessidade de mudança. Então o trabalho com as energias é algo muito sério, muito profundo.
Por isso que eu cito a questão dos 40 manobras aí em parafatologia. Por que parafatologia? Por conta do processo multidimensional. Por um lado, você cria mais conexão com os amparadores. Por outro lado, você começa a ter contato, o que precisa fazer o autodesassédio e o que precisa trabalhar o desassédio com as consciências que precisam ser assistidas também, né? Que tem uma relação muito forte, e como o meu tema tem um viés muito grande na grupo karmalogia, eu percebi que o grupo da minha reciclagem é o meu grupo de outras épocas do passado. Então não basta eu querer mudar e falar, gente, agora eu mudei, não quero mexer mais com isso, agora eu quero evoluir, amadurecer e fechar a porta. Não, tem a fase de assistir esse grupo. E o trabalho energético ele é fundamental, se a pessoa quer amadurecer a questão da isca lúcida. Então, só para esclarecer para o nosso teletertuliano de Porto Alegre, essas 40 manobras também tem dentro do Projeciologia. Isso, tem dentro para ele entender o conteúdo, né, do Projeciologia. Vamos lá. Álvaro Bertógrafo, professor Leandro Silva, Fatologia, página 7, nona linha de baixo para cima. Poderia explanar sobre o conceito da ausência de vontade política em detrimento aos interesses próprios? Esse aí é um contexto que eu pude observar. Eu trabalhei numa esfera da política, né, que envolvia a questão política, e aí eu tive contato ali com a condição holopensene, as energias, as intenções, da intenção de ajudar mesmo a população. E ali era um espaço que reunia os empresários da cidade, em São Paulo, para debater questões da política e propor coisas. E o que eu fazia enquanto laboratório? Falei, bom, deixa eu trabalhar a energia aqui para ver o que está acontecendo. Então, antes da reunião, eu trabalhava na parte administrativa nessa empresa. Antes da reunião, eu trabalhava energia na sala, sentia o local. Enquanto eu ia arrumando a sala para o encontro empresarial, eu ficava ali fazendo os testes energéticos, bioenergéticos, para ver como é que eu me saía. E na hora do debate, na reunião com os empresários, eu procurava fazer uma varredura energética. Então, eu comecei a ver a realidade do quanto que, às vezes, uma intenção de ajudar, ela é desviada pela uma intenção pessoal. A pessoa ali, por interesse dela, de algo que não tem nada a ver com a necessidade real da assistência com a comunidade, a pessoa acabava desviando o contexto ali. E isso acaba desconectando com a questão assistencial. Então, existiam algumas reuniões assim que a situação era muito pesada. E eu trabalhava energia, lidava com aquilo, para poder entender aquele mecanismo. E depois eu fui pesquisando, tendo mais interesse pela questão da política, então a gente vê que um do gargalo da política, quem quer fazer questão de política, ação política, é isso, desviar a intenção real da assistência para a população para o interesse pessoal, do seu egão, do seu egocentrismo, do conchavo, os interesses espúrios. Então isso me trouxe muito à tona essa realidade. Por isso que eu coloquei nesse ponto, esse contexto, que a hora que uma pessoa se atinar para essa intenção nobre, ela vai querer se desvincular desse grupo ou dessa articulação que existe. Esse é o ponto do deseacionista reciclante. Se a pessoa quer trabalhar com assistência mesmo, ele vai querer se desvincular dessa condição a isso, né? É difícil enfrentar, né? Com o rigor assim, de intenção num ambiente assim. Então, isso é uma das coisas que tem me chamado muito a atenção. Tenho feito alguns projetos para fazer inserção na sociedade, e então tenho tido alguns contatos maiores com essa realidade para fazer parcerias. E é algo bem complexo. Então, você às vezes encontra pessoas muito bem intencionadas, mas a estrutura onde ele está inserido tem todo um mecanismo que não deixa ele fazer o que ele tem que fazer realmente. Então, ele fica tendo que ter um jogo de cintura. E até que ponto a pessoa se sustenta na sua intenção de assistência ou ela fica intoxicada, vendida com aquilo. Bem complexo mesmo. Então, é bem complexo. Eu coloquei isso aí como a questão de relação com o deseacionista reciclante, porque a hora que a pessoa se atinar, às vezes ela vai sair de fininho. Fala, não, aqui não dá, vou trabalhar de outra forma, em outro contexto, vou procurar outra vertente para fazer assistência real. Tem muita assistência para fazer, né, em outro lugar, né? Tem muita assistência para fazer. Então vamos lá, Ciclologia, página 8, primeira linha. Poderia aprofundar o ciclo Ressex Recim? Ciclologia, né? Página 8, primeira linha logo. Ressex Recim. Isso é um ponto sério que eu percebi, que no ponto de viragem da minha reciclagem, eu vou contar um caso aqui para poder ilustrar. Teve uma vez que eu cheguei em casa e falei assim, olha, em casa tinha uma estante com várias canecas épocas do carnaval, né? Festa de carnaval.
cada ano que passava, ia colocando as canecas ali do carnaval. E tinha uma coleção, 30 anos, 20 anos, o pessoal da minha família carnavalesco, né? Então ficava ali uma esfera, um holopensene naquela estante, daquela condição, do carnaval, bebida, festejo. E quando eu comecei a trabalhar energia, entender mais o mecanismo, eu estava estudando, pesquisando, e aquilo ficava reverberando aquela energia em cima, e nossa, isso aqui está me incomodando. E um dia eu resolvi falar, vou mudar, tinha um guarda-roupa cheio de livros, eu tirei os livros do guarda-roupa, peguei as canecas e coloquei no guarda-roupa e coloquei os livros na estante. Nesse momento, teve uma repercussão energética ali, uma repercussão energética muito grande, e eu entendi a questão da reciclagem do bagulho energético. Então, para a pessoa fazer uma mudança, às vezes ela começa pela parte física, reciclagem existencial, vai mudando as partes físicas, do ambiente, das coisas, muda o setor. Mas em algum momento eu tenho que voltar para si mesmo, que é a reciclagem intraconsciencial, que é o processo mais profundo. E ali foi didático, porque eu falei, poxa, o simples fato de mudar uma estante, com várias canecas do carnaval, que montavam o morfopensene, com vínculo com as consciências ali, que estava relacionado àquele padrão. E a hora que eu coloquei os livros, tirei vários livros dentro do guarda-roupa e coloquei no lugar da estante. Aquilo gerou impacto, teve um contexto, uma discussão ali familiar, porque a pessoa não entendia a questão, mas por que tem a ver? Você está exagerando, isso é exagero demais? Então teve um debate que eu tive que me posicionar com a relação das energias, o processo da evocação daquelas canecas, a bebida, o que representava aquilo. E ali para mim ficou muito didático a questão da reciclagem existencial através de desfazer dos bagulhos energéticos e depois qual que é o impacto daquilo no meu processo intraconsciencial. Agora eu estou curiosa. Depois da Recim, você jogou fora? Joguei fora. Eu não joguei fora todas as canecas porque não eram minhas. Mas enquanto eu morei na casa, eu tive que negociar com a família, né, o Grupo Karma, explicar por que aquelas canecas não, né, estavam incomodando qualquer. Mas depois que eu fiquei a minha vida independente, mudei, tudo isso não fez mais parte da minha realidade. Não tinha mais caneca de show. Esse contexto aí. Porque mas é interessante esse relato seu, que até a camuflagem, né, de tirar ela à vista e botar dentro do armário já funciona. Imagina jogando fora, né? E a partir disso eu comecei a pegar várias coisas e me desfazer assim, de coisas assim que não tinha mais não dava mais. O bagulho energético acaba atraindo um aspecto muito sério. Na sua alcova, né, na sua casa, na sua residência. E, na época, eu cresci num cenário que a família, né, tinha um contexto ali religioso, de cultura afro-brasileira. Então, eu convivia num cenário que, até eu sair e ter a minha própria independência, eu tive que lidar com a questão da blindagem, né, energética, porque eu não morava ali, né, eu não me mantia da minha subsistência, então eu teria que conviver com aquilo. Mas, dentro do possível, ia me posicionando até eu poder mudar e, enfim, montar uma estrutura que eu acho que é mais focado na reciclagem existencial, que depois vai para a Recim, reciclagem intraconsciencial. Muito importante esse seu depoimento da necessidade de você saber conviver no ambiente, mesmo que o ambiente não seja aquele que você idealizava para você. Porque tem muitas perguntas, às vezes, que dizem, o que eu faço? Estou numa família assim, meu pai, minha mãe. E eu acho que esse depoimento que você está trazendo para a gente é bem importante. Depende da gente, né? Exatamente, que a primeira coisa que acho que um deslumbre que a pessoa tem, conhecer a conscienciologia. Agora eu vou sair mudando todo mundo, né? Querer falar com todo mundo, explicar, não, cada um tem o seu tempo, seu time. E na época eu não tinha como sair de casa. Então eu falei, eu vou ter que ter alguma estratégia de lidar com a realidade, que a realidade ali era multidimensional. Então lidar com essa realidade da minha própria mudança, da minha reciclagem, porque o povo fica de olho. Tá, você disse que mudou, mas será que você mudou mesmo? Então tem isso também no Grupo Karma, né? Então tem alguns estágios. A fase que o pessoal brinca um pouco, tira um pouco de sarro. A fase que o pessoal fala, mas será que você mudou mesmo? Tem aquela provoca, pega aqueles traços, aquelas imaturidades que você tem e fala, olha, mas você tem isso, como é que você quer mudar de verdade se você ainda tem isso? Aí você tem que ter a perspicácia de falar, olha, eu ainda tenho isso em tal percentual, mas eu já estou mudando esses outros aspectos. Né? Então, é uma fase de transição no Grupo Karma que você precisa aprender a lidar para poder fazer assistência. Eu penso que isso que é a paradidática. A gente veio preso, né? A gente é refém da família até
uma certa idade, o animal humano é o animal mais preso, né, a essa questão da dependência da família. Eu acho que isso já faz parte, né? Quer dizer, é essa condição que faz você despertar para uma vida mais reciclada, assim, né? É uma situação, problema de vida que você tem que enfrentar, e é de propósito, eu acho. Né? E aquilo te coloca... É bom, o que eu estou tentando dizer é bom, não é ruim. Te coloca numa crise, coloca você numa crise de crescimento, porque você se vê assim, tá, eu quero falar algumas coisas, mas eu preciso mudar muitas coisas. Para poder ter esse exemplarismo mínimo para poder chegar e questionar. Ou para poder dar um exemplo, ou para poder relacionar de modo sadio. É na divergência que a gente... Exatamente. Né? É aí entre o binômio admiração e discordância que eu coloco aí. Só que a gente tem que ser traforista. Eu percebo pelos seus relatos que com toda a sua imersão lá no mundo meio baratrosférico, você sempre foi traforista. Né? Quando você diz assim, eu descobri um traço e aquilo me motivava a resolver. É porque você é traforista, porque se você fosse trafarista, você emburacava e ficava chorando ali embaixo do travesseiro, entendeu? Aí nesse então, aí tem que ressaltar esse seu trafor de ser traforista. Né? Não é redundância, é o trafor de ser traforista. Entendo. Né? Tanto é que tem a técnica aí do zoom consciencial, depois o pessoal perguntando, nós podemos apresentar mais. Justamente eu classifico isso. O zoom consciencial estigmatizador, que é esse olhar trafarista, a pessoa identificou, viu, mas ela fica ali se lamentando e não sai disso. Vai empurrando com a barriga e vai aumentando ainda mais a interprisão. Então, um zoom que a pessoa ela vai, observa, atenta, olha, mas não muda. Pelo contrário, ela cria um estigma em cima de si mesmo e esse estigma gera uma repercussão energética que atrai consciência para aquele padrão. Então, fica uma interprisão ali. E tem um zoom consciencial autoconsciência terápico, que é a parte da mudança. A pessoa fez um zoom, olhou, observou o traço, foi investigar, foi analisar e se propõe um ato da sua vontade de mudança. Então, um zoom autoconsciência terápico, que aí vem, né, levantar as mangas e vamos trabalhar para mudar, porque é um processo. O desviacionista reciclante, ele está num processo constante de mudança, de aprendizagem, porque ele tenta corrigir, ele procura corrigir os erros do passado e errar menos daqui para frente, no grupo evolutivo. Então, é um processo de aprendizagem. Né? Então, ele tem que ter esse olhar mesmo traforista, senão ele não caminha, vai afundar. Isso aí. Alverbetógrafo, Fatologia, página 7, última linha. A bússola consciencial, reativada pelo autodiscernimento, saindo da hibernação, poderia contextualizar e relatar como foi esse processo de sair da hibernação? Esse é um ponto sério que eu observei em mim, observei em outras pessoas, que é o aspecto que você dorme no ponto da evolução. Por exemplo, depois que eu fiz a reciclagem, comecei a fazer o movimento de alguns traços de reciclagem, tive contato com a conscienciologia, eu assistindo, tendo contato nas primeiras palestras, eu olhava aquilo e falei, gente, eu estou entendendo tudo tem lógica, faz sentido. Como é que eu perdi tanto tempo na minha vida? Onde que eu estava? Então eu ficava assim indignado, caindo várias fichas assim, eu falava, gente, como é que eu pude fazer isso? Tudo aqui explicado, né? E aí eu olho o quê? Que devido às tendências das imaturidades, do porão consciencial, de coisas que eu não quis mudar, ou seguir pela lei do menor esforço, né? A lei do menor esforço é aqui, então eu vou por aqui. Fez com que eu criasse o mecanismo de estacionar. Eu vim para poder superar alguns aspectos, eu estacionei, hibernei. Então eu fiquei na hibernação, é como se o urso, né? Não tem um urso que chega uma fase que ele vai lá hibernar, ele parou no ponto da evolução. Então eu fiquei parado comigo mesmo. Só que a hora que vem a crise, a bússola interna da evolução chama você de novo. Então esse ponteiro, a bússola da evolução, foi essa conexão com os amparadores. Então eu fiz essa relação que a bússola consciencial, ela vai romper, ela vai cutucar a consciência que está nessa hibernação aí. Que é pensar na evolução, pensar em crescer, pensar em fazer assistência, pensar em amadurecer. Tudo isso está no contexto de uma bússola consciencial. E na época eu queria tocar samba, me divertir, gravar meu CD, fazer show, e o glamour da vida, e isso tudo me encantou e eu fui por aí. Esqueci do meu compromisso aí. Está passadão, hein? Pois é. Esqueci do meu processo aí evolutivo, fiquei numa hibernação. Então, quando isso
teve o choque ali consciencial, aquilo despertou com uma força e fica um constrangimento assim que não adianta, assim, fica escancarado. O negócio é correr atrás, né? Mas é correr atrás do grupo evolutivo. Uma pergunta? Leandro, Fernanda aqui no ar. Em primeiro lugar, parabéns pelo verbete. Obrigado. Eu gostaria de perguntar na página 8, para a fatologia, a segunda linha, a cobrança inevitável da plateia multidimensional nos acertos grupocármicos. Esse é um aspecto, vou até relacionar com a bússola consciencial e com o aspecto do autodiscernimento, né, que fala lá na bússola consciencial. O que acontece? Quando eu percebi essa mudança, tudo bem, vamos mudar, vamos melhorar, vamos fazer curso, vamos estudar, vamos atrás. Mas eu percebi uma relação impacto do campo multidimensional e as consciex, tanto as consciex como a consim, o grupo karma. Então, vou dar um exemplo. Não quero mais tocar, não quero mais fazer música, e vou me desfazer dos instrumentos, das partituras, não quero mais sair, mas o grupo vinha na porta. Mas, poxa, Leandro, agora que nós estamos quase para gravar um CD, como é que é isso? Né? Nós vamos fazer show, vamos viajar, cara, você vai abrir mão de tudo isso, como é que é isso? Mexer com o negócio da vaidade, do glamour, né? Daquela coisa da sedução. E o grupo está pressionando, e eu querendo mudar. Eu falei, não quero mais mexer com isso. Agora eu estou trabalhando com outra vertente, estou investindo em outro aspecto. Então, esse é um bloco do grupo, intrafísico. Processo religioso. Então, cresci num cenário de cultura afro-brasileira, Umbanda, Candomblé, Espiritismo. Então, a hora que eu falei, não quero mais me envolver com isso. Como é que é isso? Questão extrafísica. Por mais que eu não fizesse parte das reuniões, eu me pegava, muitas vezes projetado, com a cobrança das consciex. Com um argumento lógico, você faz parte da raiz nossa. Você faz parte de uma raiz africana. Você não pode abrir mão disso. Você faz parte da origem da cultura africana, do processo da religiosidade afro-brasileira. E aí eu tinha que me posicionar, explicar com lógica, e eu vi uma pressão, uma cobrança disso, do intrafísico com o extrafísico. Então, se a pessoa não tem uma noção dessa realidade, com parapsiquismo, com energia, ela fica, digamos assim, ela fica obnubilada, ela entra em um autoassédio, ela se desvia de novo, ela perde o prumo do que ela tem que seguir. E nesse momento, aí entra o trabalho com as energias, um pouco mais de clareza do que você quer para a sua evolução. Não, agora eu quero trabalhar com as energias, eu quero dominar o parapsiquismo, quero trabalhar com assistência, não quero mais trabalhar no sentido da mediunidade, da questão mais passiva, a questão dos rituais, que a questão afro-brasileira trabalha. Isso para mim é superado, é muleta, não quero mais. Mas você tem que esclarecer. Porque tem a técnica a teoria da inseparabilidade grupo kármica, né? Então eu mudei, perdi meu grupo. Não, a relação existe ainda. Agora eu preciso assistir esse grupo. Então é nesse sentido que eu falo da pressão aí do grupo e o processo extrafísico do processo evolutivo. Eu queria só fazer mais uma pergunta. Na página 9, paradoxologia, o paradoxo de o segundo desvio poder significar oportunidade para a correção da rota evolutiva. Esse aí... Porque o segundo desvio seria o quê? O primeiro desvio é quando você sai da rota. Então, você veio com uma proposta, fez lá um planejamento evolutivo para você trabalhar a superação dos seus traços, fazer assistência, se conhecer melhor, trabalhar reconhecimento no grupo karma. Então, você vem com uma proposta evolutiva. Aí você faz o primeiro desvio, deixou-se levar pelo glamour da vida, pelas suas tendências, os traços fardos, por aí vai. Um primeiro desvio. Depois tem um segundo desvio, que é quando a pessoa entra em crise, aí cada um tem seu momento. O meu foi, teoricamente, nessa vida, mas vai saber quantas vidas que eu venho repetindo isso, esse auto-mimese, né? Então, esse segundo desvio é para a hora que você volta. Eu me envolvi com um grupo que tem relação comigo e as minhas tendências, mas agora não quero mais fazer parte desse grupo, dessa condição. Então, o segundo desvio é você sair desse grupo e voltar para a rota da evolução. É um desvio a maior, né? É um desvio a maior. O primeiro desvio, você vai para a margem da evolução. Você sai da rota, sai da proposta evolutiva. Por isso que a gente comentou com você que o verbete, ao invés de chamar desviação lúcido, exatamente, deveria chamar reciclante, porque o lúcido seria esse segundo desvio, né? E o seu verbete tratava de todos os desvios, ali que haviam ocorrido, né? Esse segundo desvio é justamente você voltar para a rota da evolução, né? E às vezes a pessoa não precisa ter conhecimento do paradigma consciencial. Às
Às vezes a pessoa está lá na boemia, está na vida boa, está no grupo que eu faço uma classificação lá, da questão da política, da questão da promiscuidade, da máfia, da música, eu faço uma série de classificações, da religião, mas às vezes a pessoa não tem nada a ver com o paradigma consciencial, mas ela sente um vazio. Ela fala para ela, gente, aqui não está mais preenchendo, esse grupo aqui não está descendo mais redondo. Eu estou questionando coisas que aqui o grupo não tem espaço para discutir, para debater. Então isso já é um indício, um indicador de que ela precisa caminhar na sua evolução. Ou seja, em vários setores da vida. Então a pessoa se atentar a isso. Qual o vazio, o preenchimento nela que está incomodando? Obrigada. Oi. Em fatologia, na segunda linha, você já falou um pouquinho da vontade, né? A intencionalidade aliada à vontade de mudar. Você poderia comentar um pouco? Na primeira linha da patologia, na primeira página, página 7. A intencionalidade. Patologia é isso. A segunda linha. Segunda linha. A intencionalidade aliada à vontade de mudar. Isso é um ponto sério. Por quê? Eu quero mudar. Então, vou dar um exemplo, né? Eu quero mudar, mas a minha intenção ainda não está depurada. Profundamente assistencial, autoassistência e heteroassistência. Eu vou dar um exemplo aqui bem cômico, mas é a minha realidade. Então, eu tive contato com a conscienciologia, todo o processo da reciclagem. Aí eu pensei assim, né? Fiz os cursos básicos, tudo, o P1, P2, P3, na época não chamava esse nome ainda. E aí chegou lá no último módulo do curso de projeciologia e conscienciologia, vem lá a teoria do serenão. Consciência avançada, tudo. Eu falei, nossa, isso é muito sério, eu preciso popularizar essa ideia. Qual foi a ideia que eu tive? Poxa, eu sou da música. Por que não fazer uma música falando do serenão? Quer dizer, eu tive até a vontade, né? Então tem aquela música lá vem o serenão, cheio de paixão, que é uma música do pagode que tem, né? Então eu fiquei ali um tempo querendo criar uma música, né? Então eu falei, aí depois eu caí uma ficha e falei, cara, acorda pra vida, cara, para reciclar profundamente. Você quer usar o mecanismo aí Então assim, não basta ter vontade, tem que ter intencionalidade assistencial realmente de superar aquilo que você tem que abrir mão. Então a vontade vinculado com a intencionalidade é o fator bússola, né? Não, né, vamos falar, né? Lá está sim gente com vontade, né? Boa vontade, boa vontade, né? Tem que ter discernimento. Ter discernimento, ter intencionalidade com o discernimento, ele é fundamental aí. Porque imagina, eu quis criar uma música com letras da conscienciologia porque eu achava que ia fazer assistência. Né? Depois que eu a ficha, eu falei, é mais um mecanismo meu de defesa. Você faz muito tempo. Você está falando em música, eu acho que comentei com você antes da tertúlia, na confraternização do final do ano. Estava ele e o irmão dele, o professor Marcelo, deram um show de dança. E eu levei isso daí lá para a minha cidade. Aí, mas aquele cara lá não é Epicom? Falei, mas é Epicom, não pode dançar. Mas do que? Eles encheram a cara, como que eles estão? Eles estão bêbados? Eu falei, encheram de alegria, encheram de animação, de Coca-Cola e suco. Todo mundo ficou de boca aberta, porque geralmente a turma, quando vê muita gente alegre, já pensa em bebida, já pensa em outra coisa, né? Então foi muito importante eu levar isso para eles, está vendo? Lá não precisa disso para mostrar o que é. A gente já foi natural. Agora a última pergunta. Foi uma das coisas que eu precisei ressignificar, porque em geral quando eu saía lá na adolescência, vinha esse vínculo, né? De bebida e tudo mais. Não, você pode se divertir, dançar, brincar de uma maneira saudável, evolutiva, sem se intoxicar com certos aspectos, né? Então, e eu levei o exemplo de vocês para lá. Então, aqui agora a última pergunta aqui na página 10. De volta, na página 10, não, desculpa, na página 7, na 10ª linha. De volta ao caminho principal. Achou? 10. Na primeira página. A volta ao caminho principal, né? Isso. A volta ao caminho principal, eu coloquei aqui, porque o desviacionista reciclante, no meu caso aqui, mas aí pega em geral para várias pessoas em vários setores, no meu caso, quando eu tive contato com a conscienciologia, eu identifiquei que o caminho era trabalhar com a interassistência. E na época, desde criança, eu percebia isso, a necessidade da assistência. Mas eu fui por uma vertente que era mais fácil,
o traço da arte, no sentido da música, né? Era algo que aguçava muito forte, eu estava inserido numa mesologia que trabalhava muito com a música. No caso, o samba, né? E de volta ao processo, é você voltar, qual que é o foco principal, que era assistência. Então, voltar para assistência, para autoassistência, heteroassistência. Então, isso foi um foco que volta ao caminho principal, porque tem relação com questões do curso intermissivo, que eu tive lembranças, recuperação de cons, unidade de lucidez, projeções assistidas, que foram trazendo lampejos, ideias, e às vezes escancaramentos mesmo. Às vezes fala assim, aqui tem que escancarar para ele acordar. E aí vinha aquele choque, né? De volta ao caminho, né? Vamos voltar ao caminho da evolução. E tem um aspecto sério aí, que eu tive uma pré-cognição, lá na época da crise de abstinência e tudo, e eu me via dando palestra, discutindo debate de ideias, tudo, e eu olhava aquilo e falava, não sou eu. Não é possível. No ponto que eu me encontro, na época, 20 anos atrás, não seria possível ser aquela pessoa que eu me percebia ali, percebia. Era muito distante da minha realidade. Existiam muitas coisas para trabalhar para poder tentar ser aquela pessoa. Mas aí, então vem aquilo lá no traforista, né? Então vamos trabalhar. O que tem que mexer? Né? Trabalhar a energia, a intencionalidade, estudar mais. Quando eu tive contato com a conscienciologia, abriu aquela vertente do estudo, da pesquisa. Que dor de cabeça que eu tive com isso. Falei, poxa vida, estudar. Eu vi o meu irmão, Marcelo, ele volta fazendo um paralelo de volta ao caminho, né? Muitas vezes, antes de ter contato com a conscienciologia, eu chegando de manhã da boemia e ele saindo para poder voluntariar na conscienciologia. Né? Então a gente se cruzava, né? E aí, tudo bom? Com a cara cheia, eu e ele saindo para poder voluntariar. Ele, de maior boa vontade, me assistia. Várias vezes peguei ele me assistindo no contexto energético e disfarçava. Então, de volta ao caminho. Então, quando caiu a ficha, eu falei, não, qual que é o caminho que eu tenho que seguir? A evolução? Né? O caminho, essa reciclagem a seguir, de volta ao caminho, nesse sentido. O reciclante, ele vai passar por isso, de volta ao caminho. O caminho da evolução. Dependendo da situação que ele estiver, a hora que cai a ficha, eu falo, agora então vamos retomar o caminho. No contexto ali familiar, foi muito forte essa condição aí. Depois a gente pode colocar alguns exemplos. Eu ia perguntar sobre fatologia na página 7, mas ele já respondeu sobre o segundo desvio. Ia pedir para ele explicar mais, mas ele já falou. Então, por favor, eu queria que você falasse sobre, sim, na quarta linha de baixo para cima, as reciclagens via cosmoanálise do cosmograma. E depois, na página 9, você falasse um pouquinho sobre a lei da reverberação evolutiva, no Legisologia. Tá. Então, aqui, as reciclagens via cosmoanálise do cosmograma. Lá em São Paulo, não vou me lembrar o ano precisamente, o professor Valdo foi dar o curso Cosmograma. E eu era voluntário do IPC em São Paulo, ajudava na organização, tudo, aí fiz o curso. Tem muito tempo isso aí, tem mais de 10 anos. E, na época, foi um esforço para entender a relação que ele mostrava para nós, de analisar esses fatos do dia a dia, do cotidiano, com a questão do processo multidimensional, com a questão da sincronicidade, com a questão do parafato. Então, ele foi apresentando as técnicas, e eu fazia um esforço para entender a relação disso, do cosmograma, da técnica, cosmoanálise, na época. Depois, quando eu tive contato em 2002, 2003, 2004, com o curso de formação de pesquisador, aquilo começou a ficar mais claro. Eu falei, não, isso daqui tem uma técnica evolutiva por aí. Por detrás disso tem uma técnica evolutiva. Então, hoje eu não consigo mais abrir uma revista, um jornal, um livro, sem fazer uma associação de ideias que, o que tem a ver isso com o meu tema? O que tem a ver isso comigo? Então, as reciclagens do cosmograma, fazendo a cosmoanálise do cosmograma, é em relação a isso. Você começa a ler a vida, os fatos da vida, no registro dos jornais, das revistas, dos livros, e fazendo uma cosmoanálise com o processo evolutivo. O que tem a ver isso comigo? O que tem a ver isso com meus temas de pesquisa? O que tem a ver isso com a evolução? O que tem por detrás disso? Quais são os parafatos, os fatos? Isso traz reciclagens. Então, por exemplo, um cosmograma que eu estava pesquisando uma vez sobre a questão afro-brasileira.
Então, tudo que eu pesquisava caía sobre a questão africana na minha mão. Questão africana na minha mão. Questão africana. Eu falei, gente, por que cai tanto esse tema sobre a África e a cultura afro-brasileira na minha mão? E, na época, eu achava que eu estava repetindo alguma coisa desnecessária, auto-mimese. Eu falei, não vou mexer com isso, porque não tem nada a ver com... Eu tenho que mudar disso, sair dessa vertente. Depois eu entendi o contrário. Eu tenho que estudar mais sobre a questão africana, até porque eu tenho parentes nessa vida, descendentes, tataravô, que fizeram parte de movimentos negros, Frente Negra Brasileira na década de 30, do movimento negro no Brasil. Então, eu tenho que entender melhor essa condição, até para assistir essa vertente, que é a minha relação histórica holobiográfica. Então, através de um recorte de jornal, ou vários recortes, você começar a fazer a análise desses fatos, extrapolar para o paradigma consciencial, voltar para você e ver o que você pode trabalhar assistência e mudança nisso. Quer dizer, eu não ia entender isso mesmo há 10, 20 anos atrás mesmo, era muito avançado. Depois, tendo contato com as metodologias de escrita da conscienciologia, em específico, formação do pesquisador, formação de autores, bibliografia, essa vertente foi me ampliando essa visão do recurso, né, das reciclagens que você pode fazer analisando os fatos ali do cosmograma. A lei da reverberação evolutiva, na página 9. Isso, obrigado. Reverberação evolutiva é o seguinte, esse desviacionista reciclante, na esfera que ele estiver, ele vai precisar fazer um movimento de mudança daquele grupo. E didaticamente, na especialidade holokarmalogia, do holokarma, tem lá o egokarma, grupokarma e polikarma. Essa especialidade do grupo karma tem uma vertente que fala um estágio da interprisão, que é o quê? A hora que você está cúmplice com aqueles traços de imaturidades, então você é cúmplice daquelas imaturidades do grupo, você quer mudar. Então, ao você querer mudar e sair do grupo, você está trabalhando, vai sair do estágio de interprisão para um estágio que vem seguinte, vitimização. Você se sente vítima do grupo ao você querer mudar, porque o grupo vai cobrar de você. E você acha que tudo dá para trás, aquela pressão em cima de você. Vem um outro estágio seguinte, que é a recomposição. Essa recomposição tem relação com a lei da reverberação kármica. Por quê? É a hora que você precisa se redizer, se retratar, dizer que você errou, dizer que você não é mais daquele modo. Com quem? Com o grupo que você está inserido. O grupo familiar, o grupo profissional, o grupo do aspecto que você está inserido. Então, no meu grupo, eu me vi muitas vezes fazendo isso. A pessoa vinha me cobrar e eu precisava me posicionar. E eu sentia, à medida que eu posicionava, reafirmava aquele movimento de mudança, existia uma reverberação kármica em cima disso, que me deixava com maior motivação em continuar o caminho. Né? Então isso acaba reverberando a um nível que a gente não sabe acompanhar isso, não tem como mensurar. Né? Então tem essa reverberação kármica aí que... Da onde que eu faço o mapeamento? Essa motivação íntima, essa sensação íntima que o caminho é por aí. E depois, com o tempo, as pessoas vão te respeitando mais, olhando de outra forma. Ok, obrigada, Leandro. Leandro, Sim. primeiro eu queria parabenizar pelo seu verbete, aí esse processo de construção que eu acompanhei, parte dele, né? Sim. Corroborando até que a Rosa trouxe a questão do seu traforismo e o seu bom humor também desse processo todo, né? Isso ajuda um pouco. Bastante. E eu queria que você falasse um pouco mais aqui do seu desenvolvimento da tridotação consciencial em prol da alforria da Robexos, na sétima linha da fatologia, bem no finalzinho da sétima linha da fatologia, tem ali a tridotação consciencial em prol da alforria da Robexos. Assim, isso é um aspecto muito sério, porque a tridotação consciencial é um conceito do paradigma consciencial que envolve a comunicabilidade, o parapsiquismo e a intelectualidade. Então, no meu caso específico, da minha história, da minha holobiografia dessa vida, e insights, lembranças de outras vidas, eu tenho uma vertente no parapsiquismo. E nessa vida, na família, eu cresci numa família espírita e cultura afro-brasileira. Então, a minha vertente do parapsiquismo aflorava mais aí. Só que era um parapsiquismo com uma mediunidade sem domínio da situação. Quando eu tive contato com o paradigma consciencial, eu entendi que um ponto principal que eu deveria trabalhar era a tridotalidade consciencial. A tridotação consciencial para poder romper com esse processo da alforria da Robex. Por quê? Eu havia entrado no mecanismo
da robotização existencial e me deixado levar pelo glamour da vida, no campo da arte, no campo da música. Então, ao trabalhar a comunicabilidade, eu teria que me expor. Tudo bem, mas lá na música eu trabalhava a comunicabilidade, mas era um outro nível de comunicabilidade. Então, era bem-humorado, bem falante. Na hora de falar no paradigma consciencial, a história mudava totalmente. O negócio é sério, você tem que se posicionar, você tem que se retratar. Muitas vezes o que você está dizendo, você não está bem resolvido ainda, mas você tem que se posicionar porque você quer mudar. Então, a situação é muito mais séria. Então, eu fui trabalhar, eu tenho comunicabilidade em alguns aspectos, mas eu preciso agora trabalhar a comunicabilidade do ponto de vista evolutivo, para fazer a auto e heteroassistência. Tá, eu tenho uma facilidade com o parapsiquismo, mas eu tenho que trabalhar com o parapsiquismo, com discernimento, parapsiquismo mental somático, lúcido, que envolva assistência, o domínio energético, a sustentabilidade. Tudo isso exige um esforço da consciência. Não é uma coisa mais passiva, mediúnica, é um negócio que exige o seu desenvolvimento ali ativo, reconhecer as qualidades que você tem e as que você não possui. E a intelectualidade, isso foi um problemão para mim. Foi um problema, porque aí vamos voltar a estudar, vamos pesquisar, entrar no paradigma consciencial, entrar na vertente, estudando a conscienciologia, recuperando cons, isso me deu assim, um salto quântico na intelectualidade muito grande, que isso me impactava muito no meu processo da autoestima. Que uma coisa é intelectualidade, outra coisa é consciencialidade. Então, perceber que existia um traço de consciencialidade comigo, que a intelectualidade iria potencializar a minha capacidade de assistência. Então, eu falei, então é aí que eu tenho que trabalhar também. Foi onde que eu comecei a investir muito no aspecto da pesquisa, dos cursos que estão envoltos do aspecto da pesquisa. E aí isso me ajudou a romper com a robotização existencial. Então, a pessoa que quer trabalhar com esse rompimento da Robex, da robotização existencial, que a pessoa se deixar levar pela vida, a vida pela vida, trabalho, profissão, e fica só nisso, não pensa em assistência. A tridotação consciencial é um caminho que gera um desafio para a consciência. Para a consciência, ela se sente desafiada. Ô Leandro, aqui na página 8, ainda na fatologia, que, embora você já está falando muito a respeito disso, mas explanar mais assim, a retomada da PROEX, né, pelo Aonde? tranco, na página 8, fatologia. A retomada de PROEX pelo tranco da vida. Sim. E também aqui na principiologia, na página 8 mesmo, esse o princípio da liberdade. O que você está querendo dizer aqui com o princípio da liberdade na principiologia? Principiologia. Tá, o princípio da liberdade, ele é o seguinte. Com o processo da Robex, robotização existencial, você cria uma série de coleiras do ego. Você se sente engessado em uma série de aspectos da mesologia. Então, vou classificar alguns. Engessado na mesologia no aspecto religioso, no aspecto, às vezes, do trabalho, se não é um trabalho digno, um trabalho ali que envolve falcatrua. No aspecto afetivo, você não se posiciona, fica ali com uma ectopia afetiva. Então, no aspecto de vários posicionamentos de mudança, você fica com a coleira do ego, fica ali com ganho secundário, tem uma interprisão. E a hora que eu comecei a trabalhar a mudança e a reciclagem, um dos maiores benefícios que eu tive é essa liberdade de pensar. Isso, para mim, foi incrível, porque existia uma série de aspectos que eu questionava quando eu era pequeno, e não achava assim pergunta, ou quando achava respostas, né? A resposta era mais vinculada a um aspecto religioso, ou um aspecto, você quando crescer vai entender, ou você... Eu mesmo, eu procurando, não achava umas explicações com clareza. E quando tive contato com o paradigma consciencial, o princípio da descrença foi uma beleza, porque eu falei, não acredite em nada, tenha suas próprias experiências, questione tudo, vai investigar. Eu falei, nossa, isso muda tudo. Então, no aspecto religioso, eu tive mais segurança de me posicionar. Não quero mais trabalhar com isso, eu quero trabalhar com outro aspecto. Então, você tem essa liberdade. E essa liberdade ela faz parte de uma construção, de uma reciclagem pessoal. Porque ao você falar com liberdade, você vê qual o meu percentual que eu tenho já de mudança nesse traço que eu quero falar. Quero dizer. Então, eu falei, então agora eu tenho que construir a liberdade e a autonomia financeira. Então, a liberdade de encontrar uma dupla evolutiva, a liberdade de assentar o processo profissional, a liberdade de escrever, fazer a gestação consciencial. Então, vai entrando a liberdade de trabalhar com a interassistência. Isso é desafiador. Tem gente que não quer mexer com isso. Eu já
agir nesses mecanismos, e já conversei com pessoas que entendem tudo. Eu explico tudo, a pessoa entende tudo, fala, mas não quero mexer com isso, não. Você explica, a pessoa te refuta a sua ideia, mostra toda a construção, fala, mas não quero mexer com isso, não. Não quero. Tem vários amigos meus, da época, que eu explicava, eles conversavam comigo, entendia tudo. E aí, você está estudando aquele negócio lá de projeciologia, conscienciologia? Estou estudando sim. Explicava, falava, não, eu entendo, cara, mas não quero mexer com isso. Ele está preso a uma coleira do ego que não dava liberdade para ele ir para o foco principal. Às vezes não fez, às vezes compreende intelectualmente, mas não fez curso intermissivo, então não tem os parengramas que você coloca aqui na parafatologia. Isso. Não tem os parengramas ainda prontos, né? Então ele não dá liga. Ele compreende intelectualmente, mas não dá liga. Não vai. E aí a gente tem aquela paciência, porque ora eu também já fui assim, em algum momento, nessa vida mesmo, então continua com a amizade, continua com o vínculo, porém ele segue um caminho, eu sigo o outro. A hora que a ficha cair, eu estarei ali à disposição do que eu puder ajudar, dentro do que der para ajudar. Tem uma outra pergunta que fiz a Principiologia e depois retoma aqui, né? A retomada da ProEx pelo tranco da vida. O reciclante, o desviacionista reciclante, ele não precisa ter um tranco na vida dele para poder retomar o eixo da ProEx. Ele pode simplesmente ponderar mais, refletir mais, ter mais autodiscernimento. Por isso que na definição eu coloco, ou ele conquista isso, esse autodiscernimento, ou ele recupera. Né? Porque ele pode, uma hora no passado, já ter alcançado esse discernimento, e por questões dos seus trafares, das suas tendências de maturidade, ficou obnubilado e começou a repetir a questão do porão. E a hora ele pode conquistar, ele nunca teve esse princípio na vida dele de pensar com discernimento e lucidez. E ele consegue ter um lampejo nisso, e conquista isso. Então é muito comum para a pessoa voltar para a rota, ela ter um tranco na vida. É quase um mecanismo evolutivo, vou dar um tranco na vida para a pessoa acordar. E no meu caso, o meu tranco foi quando eu tive a overdose. Há 20 anos atrás, eu tive essa overdose, o meu irmão e minha mãe me socorreram. E aí eu fui para o hospital. E aí eu vou contar uma historinha assim também, que é tranquilo, mas é cômica, né? Eu cheguei no hospital, com overdose, me socorreram, e eu fiquei lá com aquele macacãozinho de quem está doente, né? Que é, na frente é coberto e atrás tem aquela aberto, né? Sentado numa cadeira de roda, eu já sou magro, né? Na época eu era 10 vezes ainda mais magro. Então eu era bem magrinho, com aquela olheira, e aí eu sentado, cheio de soro e tudo, e eu refletindo, gente, será que aí entra o tranco, né? O tranco da vida para a retomada da ProEx. Gente, será que eu vim para essa vida para isso? Viver nisso, desse modo? Mas que ponto que eu cheguei? Comecei a refletir, foi uma madrugada longa naquele hospital, refletindo aquilo. E aí o outro choque que eu levei foi que a hora que eu me vesti para sair, eles me deram minha roupa, eu me vesti para sair, cheguei lá na enfermeira, ela falou assim, nossa, você é o moço que estava na cadeira de roda? Nossa, você é até bonitinho arrumado, viu? Aí eu fiquei com 2 choques, da reflexão toda a madrugada, que ponto que eu cheguei, e eu me vendo naquele espelho com aquele aventalzinho aberto atrás, magro, com olheira, e depois, na hora que eu me visto, eu saio, que a enfermeira olha para mim, nossa, você é o rapaz da cadeira de rodas, você é até bonitinho arrumado, viu? Eu fiquei assim, nossa, como eu estou vivendo de autoimagem. Então foi um trampo para voltar para a ProEx. Eu estava vivendo no mundo da autoimagem, aparência. E aquilo, eu fui para casa, aquilo reverberava na minha cabeça. Você é um rapaz na cadeira de roda? Você é até bonitinho arrumado. Porque eu comecei a refletir, falei, gente, às vezes a gente tem que levar aí cada um tem um trampo, né? Perde um parente, tem um acidente de carro, aí cada um tem um trampo da vida, né? Para poder retomar o prumo da sua programação existencial. Um marco para mim foi nesse aspecto aí, dos trancos aí que me ajudou. Mas não precisa ser assim, a pessoa pode fazer um planejamento antecipado, refletir, ponderar, discernir e ir ajustando as suas ações na sua autopesquisa e evolução. Você não fez a técnica de autorreflexão de 5 horas, você fez a técnica de autorreflexão de 12 horas, que você passou a madrugada toda. Como eu refletia naquele hospital. Parabéns pelo verbete. Obrigado. Eu queria que você refletisse 2 coisas. Aqui na parafatologia, na antepenúltima linha, os resgates... Onde é? Aqui, ó. Tá, parafatologia. Isso.
os resgates dos amparados nas comunex anticosmoéticas e a contrapartida das retrocognições corretoras da rota evolutiva. Esse é um ponto. Eu tive assim após essa crise de overdose e essa reciclagem, esse ponto aqui eu vou repetir mais porque é ponto marcante. Eu até cito na técnica, a técnica de mais um ano de vida, porque foi mais ou menos um ano de um lava-jato, investimento de projeções assistidas, dos amparadores ali para poder ver se melhorava a carroceria, né? Porque estava tão judiado, falou, vamos dar um tranco, uma ajuda, um aporte energético de ideias e assistência no homem para ver se ele caminha aí e volta ao canto aí. Então, o que eu percebia? Várias projeções em ambientes onde eu era favorecido a sair fora do corpo, e ambiente para assistir, resgatar consciência em específico. Então, eu recebi uma orientação, falou, você vai agir dessa forma, tal forma, tal forma. Os amparadores passavam a ideia. Então, e eu seguia ali, seguindo as orientações, e aquele lugar, aquela baratrosfera, aquele ambiente, aquela coisa pesada, densa, e eu seguindo os passos para poder fazer assistência para alguém que tinha relação comigo. Isso eu concluía depois, levantava hipótese, depois que eu refleti o fato. E chegava no ponto de assistir aquela consciência, muitas vezes eu era reconhecido no local. Então as consciências reconhecia. Então era aquela confusão, aquele corre-corre. Era tipo, pega ele que ele veio salvar alguém aqui, veio resgatar alguém. Né? Então eu voltava para o corpo com aquele impacto energético, o cardiochakra acelerado, aquela respiração ofegante, e calma, pensava, analisava, ia refletindo. E depois eu fui entendendo que durante várias projeções, os amparadores estavam favorecendo eu e meus amigos que tinham consciências com relação comigo kármica, para poder assistir essas consciências, porque faziam parte do meu processo kármico ali, da assistencialidade, só que era um ambiente anticosmoético. Então tinha umas estruturas muito interessantes, assim, tinha uns caras lá bem barra pesada, de acelerador, tinha uns aparelhos, tipo um instrumento musical que criava um mantra, e aquele mantra fazia com que aquelas consciências ficavam naquele padrão, pato pensênico. E eu olhava aquilo e falava, gente do céu, que loucura. E eu pertencia a isso, porque era o padrão que eu estava reciclando. E aí sempre ocorria essa conexão aí. Por isso que eu coloquei os resgates amparados das comunex anticosmoéticas. Então, várias projeções, saindo fora do corpo, sendo amparado para resgatar consciências que tinham a ver com o meu processo kármico, porque isso ia me ajudar a dar um aporte kármico na minha ficha que precisava ser limpada ali. Então, isso era uma das coisas muito sérias. E aí cai a ficha de novo. Preciso dominar mais energia, porque para ter contato com essas realidades da baratrosfera, eu preciso estar com o esboço do holochakra ali mais desenvolvido. Né? Então, nesse contexto, isso é muito sério, isso é muito sério. E o desviacionista reciclante, inevitavelmente, ele vai passar por isso, de acordo com o grupo dele evolutivo. Nas projeções, nas lembranças, porque é o grupo que nós pertencemos, que a pessoa pertence. Não é só virar as costas e falar, tchau, fui embora, agora eu vou evoluir. Existe a necessidade de assistir o grupo, que esse grupo depois continuará fazendo parte da evolução ali no contexto. Né? Isso é uma das coisas muito sérias, e as reflexões que os amparadores deixavam ali. Porque essa experiência, às vezes eu ficava dias refletindo sobre esse fato. Anotava, analisava, falava, gente, isso é muito sério. Eu sou uma formiguinha no universo do mecanismo evolutivo. Eu sou uma perninha de uma formiguinha. Assim, ficava assim me sentindo, e havia um constrangimento da necessidade de mudança. Eu preciso mudar, melhorar, porque o mecanismo assistencial é muito maior. É um paradoxo, né? Você é uma perninha da formiga, mas ao mesmo tempo é a esperança que a gente tem de mudança do cosmos, né? Você pode ser aquela mini peça que vai fazer a diferença. Então, tinha essa coisa do resgate e a questão de você depois ter projeções em comunex mais avançadas. Que aí também eu voltava com outra reflexão. Pois é, então, ao ter contato com essa comunex avançada, que parecia que eu ficava mais inteligente, porque eu raciocinava as coisas com mais clareza, com uma expansão maior, entendendo o mecanismo. Quando eu voltava, aquilo ia afunilando, 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 e ficava aquele lampejo. Aí eu registrava, depois ficava pensando sobre aquilo. Aí vinha o paradoxo. Como é que eu posso raciocinar, pensar e me sentir aquilo, e a hora que eu retorno para o meu corpo, eu não me sinto aquilo. Eu me sinto outra condição.
Então, a autopesquisa ajuda a pessoa a lidar com esse paradoxo, que é, fora do corpo, você se sente ampliado, com potencial maior. A hora que você volta, você não se sente tanto aquilo que você percebeu. Então, a autopesquisa vai ajudar você a identificar os traços que você precisa melhorar, para, no processo de aprendizagem, você alcançar isso, essa condição multidimensional, interdimensional, né? Ser mais coerente com o que você se percebe enquanto consciência, né? E eu perguntei também sobre as retrocognições e também sobre as recuperações de cons. As retrocognições. Esse é um aspecto sério, porque estava assistindo uma vez um filme sobre questão medieval e tudo, e aí numa das lutas lá, aquilo startou, do nada, estava ali todo entretido com o filme lá, descansado, relaxado, aquilo startou uma ativação no chakra e ampliou, começou a ampliar uma série de aspectos na minha paracognição, e eu não estava mexendo com energia não, estava assistindo um filme ali, refletindo, gladiando, espada para cá, espada para lá, porque será que eu estava ligado naquilo? E aquilo startou um processo cognitivo de uma lembrança minha do processo da África. E a relação da África com o processo de liderança em tribos, questão tribal, questão de liderança na África. E eu senti o cheiro, eu sentia como se eu estivesse ali, naquele local, com a roupa, com aquela condição toda, e observava todo aquele povo, aquela questão da liderança. Aquilo foi muito impactante. E eu voltei para aquilo, depois eu voltei e fiquei pensando, poxa, o que eu preciso reciclar para poder fazer esse aprendizado uma nova fase de evolução? Por isso que eu comecei a levar mais a sério estudar a questão da África do ponto de vista do meu grupo evolutivo também. Então, a questão da liderança, primeiro ponto que eu vi é a questão de liderança. Tá? Como é que foi minha liderança naquela época? Outro ponto é assistencialidade. Que tipo de assistencialidade que eu preciso desenvolver atualmente? O que eu posso fazer hoje para poder falar mais sobre a África, mas também dar um viés evolutivo, um viés de reconhecimento dos trafores que tem no contexto da África, mas também mostrar os traços que ali precisam ser melhorados. Então, eu comecei a pensar mais sobre isso. Aí eu entendi. Depois eu tive outras retrocognições que me geravam crises de crescimento para eu poder crescer e mudar, reciclar. Então, é retrocognição a favor da evolução. Lampejos, em alguns momentos foram espontâneos, que eu não esperava, e outros momentos aplicando técnica mesmo, pegando um momento específico, usando o laboratório para poder aplicar com o objetivo de atingir uma retrocognição. E aquilo gerava uma crise muito grande. Eu ficava dias refletindo, anotando, e aquilo assim, digerindo aos poucos, né, de acordo com a informação. Então, isso é um processo muito sério. Não era retrocognição pela retrocognição. Era o que aquilo do meu passado pode potencializar agora o meu entendimento na minha cognição evolutiva para poder melhorar e evoluir e o grupo todo ser assistido. Boa tarde. Parabéns pelo verbete, primeiramente. Obrigado. Na página 10, em doutrina, que fala 3 aspectos que me chamaram a atenção, que foram a submissão, lavagem subcerebral e o aborto evolutivo. Você falou sobre a sua história dentro da doutrina africana e tudo mais. Eu queria saber até que ponto essa, vamos dizer, tarefa de consolação e a banalização do esclarecimento, ele pode te atrasar na sua evolução. Qual que é o nível de atraso e o que você percebeu? O que te atrasou na sua evolução, em certo ponto? Esse é um ponto sério, porque questão da doutrina, independente da linha que for, questão da doutrina, religiosidade, acaba colocando um aspecto de limitação de questionamento. Então, você fica limitado a questionar certos aspectos que o processo multidimensional, parapsíquico, extrapola. Então, esse é um primeiro ponto, você ficar limitado a questionar certos aspectos. Outro ponto é o processo do misticismo, a questão da mediunidade passiva. Então, são pontos que deixam você numa condição de submissão à realidade que você pode vivenciar e extrapolar. Em relação à consolação, eu sempre digo assim, quando a gente conversa com as pessoas na SOCIM, né, Sociedade Intrafísica, a sociedade como um dia está vivendo a vida e você encontra com as pessoas, e a pessoa pergunta, não, se você
está bem aí o que está fazendo, está tudo ok, tudo certo. Segue em frente. Agora, se você tem um pontinho de desconforto dentro de você, e você já está questionando que o seu contexto ali da doutrina, da religiosidade, você já questiona coisas que vai além, e você fica com medo de falar com alguém, fica com receio, ou é retalhado no contexto que você vive, vale a pena dar atenção. Porque é o ponto da viragem. Ponto da viragem para a evolução. Porque a pessoa já chegou num ponto de saturamento que aquilo já não está mais atendendo, mas às vezes ela tem receio de questionar, tem receio de falar, ela já olha, às vezes, um encontro religioso e já fala, eu sei mais que aquela pessoa, se eu for questionar, porque o que ela está passando não preenche mais, está vazio se você for refutar as informações. Tem um caso interessante, para dizer isso aí da questão da submissão e da doutrina, tem um caso que eu acompanhei, de Foz do Iguaçu, que a pessoa frequentava um seminário religioso, uma igreja grande aqui de Foz do Iguaçu, e lá no seminário, nos encontros religiosos, ela questionava algumas coisas que ela vivenciava à noite de projeções, e depois ela queria questionar aquilo na igreja e não sentia espaço. Aí uma vez ela recorreu a um padre da igreja e começou a conversar com ele. E esse padre virou para ela e falou, olha, essas coisas existem sim, mas você tem que procurar fora. E disse para ela, não fala que eu te falei. Eu não vou falar porque é uma igreja grande, a pessoa... Mas ela me contou isso, falou, Leandro, você acredita que eu fui falar com ele? Eu falei, padre, mas tem isso, eu estou tendo lembranças de coisas que eu fora do corpo e tudo, explicando com aquele receio, aquele medo. Aí ele deu um sorrisinho, ela me contando que ele deu um sorriso para ela e falou, ó, essas coisas existem sim, só que você vai ter que procurar fora, porque aqui você não vai ter resposta. Não diga que eu te falei. E ela me contando isso e falei, pois é. E ela com aquele desconforto todo, há anos dentro do processo ali, da doutrina, procurando outra coisa, mas não tinha coragem, por causa da canga do ego, a coleira do ego, de dar o próximo passo. Por isso que eu falo da questão da lavagem subcerebral, da questão emocional. Agora, se a pessoa está bem ali, não incomoda nada, é preferível ela estar ali do que estar fazendo alguma atrocidade fora. Então, se ela está bem, segue em frente. Agora, se tem um desconforto, vale a pena dar atenção. Porque o processo da religião, ela impõe uma ideia e não deixa você questionar além. A doutrina, o dogma, o processo da passividade, da mediunidade, isso aí não sai, você vai ficar rodando em volta do rabo e não vai caminhar. Se a pessoa trabalhar a energia seriamente, focar, desenvolver o parapsiquismo, com a intencionalidade de assistir, ela extrapola tudo isso cai para o chão, ela começa a questionar, ela não dá conta, ela não aguenta, não tem estômago para ficar numa estrutura dessa, religiosa. Sim. Oi, agora que aproveitando que você levantou a abordagem da questão religiosa, gostaria que você comentasse na página 9, mitologia, a desconstrução dos mitos e crendices populares, já que você havia comentado sobre a mediunidade passiva. Isso. Obrigado. O processo da descrença, da mitologia, é um aspecto muito sério, porque se você for estudar a humanidade, você vai perceber mitologia, processo de crenças em vários aspectos. Na África, no Ocidente, no Oriente, tudo quanto é canto do planeta, você vai ver o aspecto da mitologia e das crenças. E eu coloquei esse aspecto no sentido que eu falei até agora há pouco. No meu contexto da questão afro-brasileira, quando eu comecei a analisar e ponderar, eu falei, não fica pedra sobre pedra, porque no aspecto da questão afro, tem a questão dos orixás, tem a questão das estátuas, tem a questão do despacho, tem a questão de uma série, você fala, gente, não precisa de nada disso. O processo é consciência, energia, intencionalidade, evolução e parapsiquismo. Então, você acaba com essa condição de ficar com todo esse ritual em volta disso. Então, você, por exemplo, lá na Ásia, tem um ritual, não vou me lembrar o nome agora, que é o Dia Santo. Eles escolhem um homem, que é eleito lá entre os que se disponibilizam, tem toda uma classificação, critério para eleger esse homem, e ele vai ser o santo daquele dia santo, ele vai ficar, é o dia santo do homem nu. É um homem que fica com aquelas faixas, igual de sumô, lutador de sumô no corpo, e ele é lançado no meio da multidão, e as pessoas têm que tocar nesse homem, porque como é um dia santo, e esse homem foi eleito pela comunidade que ele é um santo,
Todos que tocarem nesse homem, automaticamente passará todas as suas coisas negativas para esse homem e você terá o seu ano letivo com coisas positivas. É um bode expiatório, É né, um na bode verdade, expiatório. né? Só que assim, tem um... Eufemismo, porque é chamado de santo. É santo. Só que, gente, tem todo um critério. Vai escolher a pessoa, ele tem que passar por todo um critério para chegar naquele... Não, esse é a pessoa eleita. Depois ele fica em jejum, ele tem uma comida especial, faz todo um processo de oração lá no templo, ele veste aquela faixa que eu não sei o nome, lá aquela roupa de sumô, aí depois ele fala, agora se prepare. Ele fica mais ou menos 1 hora, 1h30, 2 horas no meio de uma multidão de outros homens, também nu, só com aquela faixinha, tentando tocá-lo. Então ele fica sendo esmagado durante 2 horas entre a multidão, porque a crença é, que é a mitologia, a crença é, a hora que eu tocar esse homem, que é o que representa o santo, todo o meu processo negativo, meus males, as minhas mazelas, serão transmitidas para ele e o meu ano será maravilhoso, será próspero. Olha o ponto que se chega. Qual é a racionalidade que se chega nisso? Então, um exemplo que eu trago, se você começar a questionar, gente, não faz sentido a crença em torno disso. E depois, pior, o cara sai todo orgulhoso, todo arrebentado da situação e todo orgulhoso, cheio de hematoma, machucado, ele fica desnutrido, e sai orgulhoso, porque ele representou uma santidade para a comunidade. Como é que mexe uma coisa dessa? É questionando, refutando o aspecto das crenças. Né? Então tem outra crença no país latino, que é a questão da morte, né? O dia da morte, que se veste com aquela roupa de caveira, né? A santa é uma caveira, né? A estátua é uma caveira. Então tem todo um ritual em torno da morte. Mas não é de entender o processo da morte. É uma questão de ficar ali idolatrando a morte, no ponto de vista da vítima que partiu. Quer dizer, isso é besteira. A pessoa começa a estudar o processo da evolução, paradigma consciencial, domínio das energias, o parapsiquismo, tudo isso vai para o chão. Então eu coloco aí a questão da mitologia, superar essas crendices. Porque considerando a holobiografia, nós vamos ressomar, estamos ressomando, né, a pluriexistencialidade várias vezes. E se a gente não tiver um princípio de amadurecer essa ideia, vai saber, nós vamos ressomar de novo e aquela mesologia nos engole naquela condição. Em vez de eu vir fazer assistência no meu grupo afro-brasileiro, cresci na questão cultural afro, religiosidade afro, eu me submeto também àquela condição da lavagem cerebral, da questão da submissão daquilo, e acho que é aquilo. Viro mais um pai de santo na turma. Aí não vai adiantar nada, não repetir a besteira do passado. Né? Então esclarecer com fraternismo, com assistencialidade, com acolhimento assistencial, com universalismo, mas ponderar para a consciência que existem mais coisas do que essas crenças. Resgatando um pouco essa sua percepção, né, em relação à África, o seu compromisso, né, autobiográfico, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, na culturologia, página 10, a cultura do movimento do Cinturão Verde na África. Ah, sim. Esse aí, o movimento Cinturão Verde. Quem propôs esse movimento foi a queniana Wangari Maathai, que ressomou na África em 1940, e ela tem um feito muito interessante. Essa metodologia social que ela criou, ela ajuda as pessoas a se despertarem para a vida do ponto de vista socioambiental, de preservar o meio ambiente, de se relacionar melhor com as outras pessoas e de promover uma evolução da modernidade do ponto de vista ecológico. A Wangari Maathai, ela nasceu na área rural do Quênia, numa época que as mulheres não tinham a permissão de estudar, não se era tradição estudar, mas ela era uma criança muito inteligente, e os pais, o irmão dela indicou para ela poder estudar, e o pai topou, a mãe aceitou também, e ela foi estudar, ganhou uma bolsa de estudo nos Estados Unidos, fez ciências biológicas, fez mestrado, doutorado, voltou para o Quênia em 76, com um doutorado. Então ela foi a primeira africana a conquistar o título de doutorado na África Central e Oriental. Isso já foi um diferencial muito grande. E quando ela voltou para o Quênia, ela se deparou com aquela realidade. Fome, degradação ambiental, exploração das pessoas, ditadura. Falou, o que eu faço? E as mulheres sem ter um espaço de manifestar a sua liberdade de expressão. E aí ela entrou no Conselho das Mulheres
E tendo contato com essa realidade das mulheres do Quênia, ela criou um movimento social que aparentemente ele é simples, que é fazer o reflorestamento de árvores, plantar uma muda de árvore. Então, no Quênia tem mais de 80 etnias, e cada etnia é como se fosse um outro país. Seu hábito, sua cultura, seu dialeto e tudo mais. Então, ela começou a visitar, fazer itinerâncias nessas etnias, para trazer essa ideologia, essa proposta de plantar uma árvore, só que se plantar uma árvore era plantar uma paz, plantar uma interação, reflorestar, recuperar a dignidade, recuperar o direito das mulheres, recuperar o meio ambiente, recuperar a democracia, recuperar o direito do processo socioambiental. A princípio, o governo não deu a bola para isso. Falou, um monte de mulheres plantando árvore, deixa elas irem, né? Porque nós estamos desmatando tudo de um lado, explorando, fazendo grilagem do terreno, então deixa elas plantando. Quando eles perceberam que a Wangari Maathai concentivava, fazia a conscientização das mulheres, ajudava as mulheres a pensarem, saber que elas têm o direito de liberdade de expressão e que através de plantar árvore ela poderia propor uma paz, eles ficaram atentos. Falaram, como assim? Espera aí. Então, esse movimento do Cinturão Verde é isso. Eles pegavam vários hectares de terras e plantavam várias árvores, ficava aquele cinturão verde, só que por detrás de plantar a árvore tinha a ideologia do empoderamento da mulher, a questão ambiental, a questão humanitária e a questão pró-democracia. Daí, em 2004, ela ganhou o título de Prêmio Nobel da Paz, porque era uma época que a Europa estava numa grande crise. O que nós fazemos com esse movimento de destruição? E ela fez algo muito relevante, que saiu do Quênia para vários lugares da África, depois para o mundo. Ela deu palestra em vários lugares pela ONU e universidades do mundo afora. Então, já ela é reconhecida como um ícone pela metodologia social. Então, o que tem a ver isso com reciclante? Desviacionista reciclante. Ela fez o quê? Um movimento que você recupera o viés social humanitário das pessoas, para sair da briga através de plantar árvores, né? Então, ela tem toda uma biografia, eu tenho um trabalho social que eu tenho feito na sociedade, através da faculdade. Está bem interessante, a gente está procurando ampliar nos lugares. Leandro, eu queria saber a importância da escrita no seu processo de mudança, o registro dos fenômenos, das reflexões que você teve ao longo da sua vida, assim. Isso aí foi um ponto foi um ponto fundamental no meu processo de mudança. Como eu peguei a reciclagem e parti para a escrita, a gestação consciencial, grafopensenidade, isso é um autoenfrentamento da consciência, porque ali a escrita você registra quem você é, você mostra os seus mecanismos, os mecanismos precisam mudar e os trafores também. Então, essa rotina de trabalhar a escrita, a conscienciológica, registrar, analisar, isso é fundamental, porque eu pude começar a entender melhor da manifestação pensênica, melhor dos meus traços, das tendências emocionais, a questão do parapsiquismo. Tanto é que tem uma técnica que eu cito aqui, na parte da técnica, que é a técnica do escriba interdimensional, que a hora que você está escrevendo o processo da gestação consciencial, você deixa um papel ao lado, ou um caderno, uma planilha, onde você vai registrar a hora, a data, o contexto, a parapercepção, a sua hipótese da parapercepção. Então, em diversos momentos, eu percebi o quê? Que na escrita conscienciológica, ao mesmo tempo que eu me desassediava, eu também evocava um campo interdimensional para aquele momento da escrita, para desassediar esse campo, vinculado a essas consciências que têm relação com o meu processo kármico. Então, a escrita, eu passei a ver a escrita conscienciológica como algo muito sério. Então, o registro, os dados, o banco de dados, a análise posterior dessas parapercepções, mesmo que não faça sentido no momento, você, com o tempo, vai categorizando parapercepções, que vai chegando a uma interpretação, que vai criando código de sinalética. E esse pensamento científico na escrita conscienciológica, ele faz um diferencial tremendo. Então, hoje, para mim, é um momento síntese, poder concretizar a escrita conscienciológica de um verbete, porque é um resultado de todos esses anos, de uma caminhada, num crescimento, crise evolutiva, e é um modo também de me retratar com o público aqui. Por isso que eu faço uma classificação na caracterologia de um grupo que eu estou me posicionando perante esse grupo aí, e me retratando com essa turma aí, que eu encontro no dia a dia. No meu dia a dia é muito fácil essas pessoas terem contato comigo, acabam me procurando, não sei porquê. As pessoas me procuram e a gente acaba interagindo aí com o abertismo assistencial.
Professor Leandro, tecnologia, página 8, segunda linha. Poderia aprofundar a técnica do zoom consciencial? Não era essa técnica que você queria? Isso, essa foi aquela que eu ofereci a primeira vez lá para escrever. Chegou a pergunta. Chegou a pergunta. Isso de onde surgiu essa ideia do zoom consciencial? Quando eu tive a minha primeira overdose, foi aquele clima todo, né? Aquela crise e tudo mais. Aí eu tive um processo de abstinência, dei instrumento, não queria mais tocar música, não queria mais falar com ninguém, vou tocar minha vida. Aí depois de uns 3 meses eu saí de novo. Saí para ver os amigos, tudo, e aí caí de novo na história. Bebi, enchi a cara, aí de novo essa besteira. E voltei para casa, ali numa situação complicada, com uma overdose de novo. Eu falei, não vou de novo recorrer ao hospital, chamar minha mãe, meu irmão, para naquela vergonha, né? Aí eu me recolhi a um porão em casa. Nesse porão eu ficava, gente, eu preciso mudar. Não dá mais para ser assim. Eu preciso mudar, não consigo, não dá. Por que eu repeti isso? Essa reflexão ficava batendo na minha cabeça. De repente instalou um energoduto do meu corpo, eu estava agachado no chão. O energoduto instalou e começou a ter uma varredura energética. Essa varredura energética, descendo o meu corpo, foi aquecendo. Eu comecei a transpirar, como se eu tivesse uma sauna, e ia varrendo célula por célula. E à medida que ia varrendo, ia como se reestruturando. Então desceu aquecendo essa varredura do energossoma, do energochakra, energoduto, e depois subiu gelando. Quando subiu, tudo ficou lúcido. Eu fiquei assim, a noite que eu passei bebendo, fumando e fazendo um monte de coisa, eu estava ali com lucidez, atento, pensando com mais lógica, pensando amplamente, pensando em evolução. E o que passou na paradidática evolutiva dos amparadores? Eles fizeram um zoom, mostravam um zoom, mostrando as besteiras que eu estava fazendo. Depois mostravam um zoom, mostrando as suas qualidades, como você pode mudar isso. Então a dinâmica foi assim, mostrando as imaturidades e mostrando as qualidades. Mostrando as imaturidades e mostrando as qualidades. E aí ficou essa paradidática comigo, dos amparadores, o zoom consciencial. Então eu registro no papel as minhas imaturidades e penso como que eu posso superar, qual que é o contraponto para superar isso aí. Porque esse contraponto faz conexão com os amparadores, com o processo evolutivo. E os amparadores vão investir porque nessa memória tem o paringrama, que o paringrama é o quê? A memória a longo prazo dessa vida e de outras vidas. Então existe uma ressignificação desse paringrama do processo evolutivo. Então o zoom consciencial é uma técnica onde eu registro no papel os meus traços que eu preciso mudar e as minhas qualidades. E a partir disso eu traço as estratégias, quais as ferramentas que eu possuo para poder mudar e me dou um tempo, um prazo para mexer nisso. Isso aí, essa parametodologia que os amparadores promoveram, fixou na minha paracognição, na minha cognição, e eu olho já com essa tendência de fazer um zoom e analisar as coisas, o que isso tem a ver comigo. Leandro, em voluntariologia agora, na página 8. A oportunidade ímpar de exercer o voluntariado nas instituições conscienciocêntricas e CES, da CCI realizando recomposição grupocármica através da TARES. Poderia comentar? Sim. Esse é um ponto fundamental, crucial. Quando eu tive contato com a conscienciologia, eu fiz lá os cursos básicos e fiz o ECP1. No ECP1 me escancararam uma série de coisas. Você fica nu no curso ECP1, você usa a ferramenta do livro Conscienciograma, análise do conscienciograma. E ali eu percebi, olha, eu preciso retomar o processo da ProEx. Uma ferramenta pode ser o voluntariado. Só que o voluntariado, ele te coloca numa condição de autoenfrentamento, porque você vai trabalhar com a TARES, tarefa do esclarecimento. E a tarefa do esclarecimento é você também estar junto com isso, com a autopesquisa. O quanto você já se superou no dia a dia. Então, na Reconsciência, a gente tem um olhar do voluntariado que o trabalho administrativo é um laboratório de pesquisa também. Por isso que nós utilizamos a técnica do escriba interdimensional para ver quais as percepções nos debates administrativos que tem um andamento multidimensional do que vai acontecer. E os cursos também é um momento desafiador, porque você tem que estudar, se preparar, ir lá na frente, se expor, dar cara para bater, se posicionar com as consciências, com as consciências. E o reencontro dessas consciências no trabalho voluntário, muito tem a ver com as nossas coisas do passado, que são os grupos afins que vão se reunindo para a nova tarefa evolutiva, só que o propósito é evolutivo. O propósito é uma especialidade da conscienciologia, com um foco evolutivo, numa superação evolutiva com o grupo. Então exige da pessoa e existe do grupo.
Então, esse despojamento para essa recomposição grupo karma, que ela fica evidente, as pecinhas que nós vamos encontrando no voluntariado, aí no dia a dia. Você tem meio minuto para desenvolver para mim o item autoabsolutismo da numerologia. Como é que você incluiu isso na tua vida? Autoabsolutismo é um verbete, né, que o professor Valdo discute, essa ideia, e vai ao encontro do que eu vivenciei na reciclagem. Então, tem algumas coisas que para mim não cabe mais. Religiosidade. Eu não vou ser, nessa vida, não pretendo ser nas próximas, do ambiente religioso. Nem nada com afro-religiosidade, nenhum tipo de religiosidade. Hoje não cabe mais para mim. Fumar cigarro, não cabe mais. Bebida, encher a cara, não cabe mais. Agora, o processo da autopesquisa. Tem alguns traços nossos que a gente olha e fala, isso não cabe mais para mim. Então, o mecanismo de defesa, de ficar na inércia evolutiva, isso não cabe mais. Eu preciso caminhar, nem se for um pouco. A questão de não trabalhar com assistência, isso não cabe mais. Eu preciso trabalhar com autoassistência e interassistência. Então, tem certos momentos da evolução que você chega na conclusão que isso não cabe mais para a minha vida. Eu preciso abrir mão de alguma coisa e caminhar na evolução. E aí a gente abre mão do grupo, abre mão de traços, abre mão de objetos, para não ter mais volta. Então, é nesse ponto aí que eu quis tocar, no desviacionista reciclante. Tá bom, Leandro, o nosso tempo terminou. A gente ficaria discutindo aqui, né? Muito mais. A gente parabeniza você, eu parabenizo você pela defesa, pelo completismo bibliográfico, pela reciclagem, né, que você vê, mas a gente espera muitos mais verbetes seus. Esse é o problema. Sim, esse é um problema, agora sim, arruma, né? É um problema positivo, né? Desafiador mental somático. Já que você é traforista, né? Então a gente fala porque ele vai fazer mesmo. Eu que agradeço a oportunidade da equipe dos revisores, o espaço todo para o debate, né? As interações, esse momento de atualização bibliográfica aqui. A gente agradece a todos vocês presentes pelas perguntas, pelas energias que vocês mandaram para a gente aqui. Agradeço a todos os teletertulianos que também participaram com perguntas, com a energia deles também de longe, né? A energia não tem distância. E a gente então passa para o nosso comerciante. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 53 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais e 9 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 3 recados. O Roberto com o curso Identificação da Retrosenha Pessoal, a Valdirene com o curso Acomplementarium e a Marta com o primeiro simpósio Teáticas da Conscienciologia. Pessoal, boa tarde. Nosso convite aqui é para vocês, nesse próximo final de semana, a gente vai estar trabalhando o primeiro curso da pré-IC consecutivos, né? Então, a gente vai estar trabalhando com vocês a identificação da retrosenha pessoal. Em que a gente vai priorizar nesse curso? Indicadores, parâmetros para a gente ter como chegar na autorretrocognição, identificar aquilo que é essencial dentro do ponto de viragem da consciência na sua evolução. Ou seja, falando de outra forma, a partir da identificação de indicadores da retrovida, ou seja, das vidas passadas que foram críticas, em termos de mudança consciencial, a gente vai identificar traços pessoais, a gente vai trabalhar, vai mostrar como identificar esses traços a partir da própria história da pessoa, para ela chegar em na essência, né, que a gente chama retrosenha. Tem até verbete já escrito, um verbete do professor Valdo sobre retrosenha pessoal, e a gente vai procurar aprofundar nesse conteúdo e colocar todas as ferramentas que a equipe está trabalhando. Nós temos na equipe vários professores, vão ter ao todo nesse curso 10 professores para trabalhar junto com os alunos, é um trabalho mais personalizado, para ajudar a pessoa, se a pessoa não tem nada zerada, não tem nenhum indicativo de retrovida ou da própria retrosenha, a gente vai dar ferramentas para que a pessoa possa estar rastreando isso. Se a pessoa já tem indicadores, já tem algum referencial, nós vamos dar mais ferramentas para a pessoa estar aprofundando. Então, esse é um trabalho que a gente está colocando aí de lançamento. Nós temos vários outros trabalhos à frente, mas esse é um ponto crucial assim, que a gente está oferecendo como
referencial de pesquisa retrocognitiva. Então, fica o convite a todos, a partir de sexta-feira, então sexta, sábado, domingo, a gente vai estar trabalhando aqui no CAEC o curso Retrosenha Pessoal. Então, as inscrições podem ser feitas tanto pelo CAEC quanto pela Apex. Muito obrigado a todos e até lá. Boa tarde a todos. O convite é para o curso Acoplamentário, que acontece nos dias 14 e 15 de junho, sábado e domingo, no campus CAEC. Os EPICONs são Rui Bueno e Ana Luísa Rezende. E a temática será Parapedagogia. O Acoplamentário, ele favorece o desenvolvimento do parapsiquismo lúcido, fazendo uso das técnicas da clarividência facial e do acoplamento energético. Os interessados podem procurar a recepção do CAEC para fazer a inscrição ou através do telefone 45 3525 2652. Obrigada. Boa tarde a todos. Nós queremos reforçar o convite para a primeira semana paracientífica da Conscienciologia, que vai acontecer no período de 21 a 27 de julho. Dentro da Semana Paracientífica, nós vamos ter o primeiro simpósio Teáticas da Conscienciologia. O simpósio vai acontecer do dia 25 ao dia 27. E nós destacamos, no primeiro dia de atividades do simpósio, nós vamos ter são 2 mesas de preparo intraconsciencial para a pré-intermissão, com 5 trabalhos. O primeiro deles, pré-intermissiometria, uma proposta para a aferição da pré-intermissibilidade, professora Marília Santana. Segundo, maxi-dissidência religiosa, promovendo a reciclagem intraconsciencial, professora Rosemary Sobrinho. Terceiro, singularidade consciencial, o lado extraordinário do líder, professor Fábio Max e Simone Solé. O quarto trabalho é paratecnicidade pré-intermissiva, professora Adriana Kawati. E o quinto trabalho, nós estaremos falando sobre reciclagem da autovitimização, de vítima de si mesmo a interassistente na pré-intermissão. Nós convidamos a todos para maiores informações, ligarem para o telefone 045 3525 2652. Repetindo o telefone, 045 3525 2652. Obrigada e até lá. Para amanhã, teremos o verbete Matematicofobia, especialidade Frustaciologia, com a verbetógrafa Rosa Nader. Obrigado e boa tarde a todos.